Meninas Malvadas é um dos filmes teen mais icônicos e populares já produzidos. Lançado nos anos 2000, o filme traz simplesmente Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Tina Fey e a icônica Maioral, um dos rostos mais famosos dos filmes teens dos anos 2000, Lindsay Lohan. E eu tô extasiado de trazer pra vocês esse ícone de filme, de assistir com vocês esse ícone de filme, que em comemoração aos 20 anos ganhou o seu remake completamente respeitoso em forma de musical, lançado há alguns meses atrás. Assim, eu já adianto que o vídeo vai estar cheio de curiosidades, tá? Então eu não sei se ele vai ficar longo ou curto, mas tá cheio de curiosidades e muita nostalgia, porque esse filme, meu Deus, ele é a minha adolescência todinha. 2004 eu tinha simplesmente 13 anos. Foi há 84 anos. 13 em 2004, meu Deus do céu. E eu me sentia Meninas Malvadas na escola, tá? Foi babado, vai. Que ridículo, tá passando vergonha, vexame. Se ajeita aí bem gostoso e assiste comigo o clássico Meninas Malvadas. Ai, Arthur, mas você não vai vir gravar de rosa, porque as quais... Sim, gente, mas assim, eu me inspiro muito hoje na Regina George do remake, né? E ela usa, né, uma jaquetinha preta e tal, então por isso que eu tô desse jeito, tá? E uma coisa interessante a gente falar logo de cara é que... Nossa, pareceu que eu falei bravo, né? Não, eu falei meio com ar de deboche, tá? Tipo, eu falei meio... Ai, gente, eu sou a Regina George do... Vou até gravar assim, ó, pra fazer um tipo. Peraí, aí. Peraí. Loucura. Bom, o filme, ele foi baseado num livro super sério que a Tina Fey leu quando ela era mais nova, né? Lá na época de produção, que chama-se Abelhas Rainhas e Suas Seguidoras, Como Ajudar a Sua Filha a Superar os Grupinhos. E o babado é que a Tina Fey, ela leu e ela não percebeu que era um livro sério de autoajuda. Que era realmente assim, pra auxiliar as meninas a como passarem por esse momento que é a escola. Porque realmente, gente, lá nos Estados Unidos, parece que o bicho pega mesmo nas escolas, sabe? Eu sempre tive uma impressão que os filmes, eles... Ai, gente, será que os filmes, eles não dão uma exagerada, não? Pelo amor de Deus. Mas não, parece que o bicho pega mesmo, parece que as meninas são realmente más. E o que pegou a Tina Fey foi ela achar muito engenhoso. Ela disse, né, que achou muito engenhoso a maneira como as meninas usam de métodos pra atingir umas às outras. E falou, cara, isso é muito interessante, acho ótimo a gente fazer um filme sobre isso, que não vai ser sério, vai ser um filme teen, mas que vai conversar com isso e vai trazer, mesmo assim, Meninas Malvadas traz uma certa lição de moral, né? Fala com esse lance de como as meninas veem umas às outras e traz à tona, traz em voga algo que na época, não sei nem se o termo já existia, que é sororidade, né? Que é essa cumplicidade entre as mulheres. Eu acho que não, até porque não foi nem usado na dublagem esse termo, nem nada do tipo. Mas ela fala sobre as mulheres se apoiarem ao invés de se atacarem. E a gente vai entender tudo isso agora, porque apesar disso, é um filme que trouxe uma das vilãs mais maravilhosas, que é a Regina George, e que inclusive tem muitos vídeos no YouTube, se você pesquisar Síndrome de Regina George, as gays com síndrome de Regina George, as meninas com síndrome de Regina George. Que é ruim, tá? Porque é legal a gente ver na TV e tal, dar risada do filme, mas é ruim você ser esse tipo de pessoa, tá? Porque, enfim, porque sim. Para de criancice! Uma mulher velha dessa, infantil desse jeito! Vê se cresce! Vamos entender? Bora! E o filme começa mostrando a nossa heroína da vez, Kate Herron, que é interpretada pela Lindsay Lohan, maravilhosa, chegando na sua escola nova, isso porque ela foi educada, na verdade, em casa, enquanto eles moravam na África, porque os pais dela eram pesquisadores, né, eles são pesquisadores e tal, e aí, quando ela se tornou uma adolescente, eles resolveram que era melhor levar ela pra cidade grande, entre aspas, né, e colocar ela numa escola pra ela poder se socializar com pessoas da mesma idade que ela e tal, e aí ela chega àquela típica escola americana, os alunos são rudes com ela, são esquisitos, não pedem licença, trombam com ela. Ela não entende a questão de não poder ir no banheiro quando ela quer, então quando ela tá saindo, o professor pergunta onde você vai, ela fala assim, eu quero ir no banheiro, ele fala, opa, você precisa de um passe. Ela fala, então você me dá um passe? Ele, não, senta. Então, tipo, né, ela tem esse problema de adaptação. Sem dizer que quando ela chega no refeitório, ela tenta fazer uma amizade ou outra. Tem umas meninas pretas, ela acha que ela vai interagir bem com essas meninas porque ela veio da África. Eu não sei se esse filme até foi um pouco, talvez, acho que hoje tem até umas coisas bem problemáticas nesse filme. Eu não sei dizer. Mas as meninas, tipo, olham pra cara dela e falam, tipo, I'm sorry, por que você tá falando comigo? Porque elas são as gatas antipáticas, são as gatas negras antipáticas. E no final ela acaba indo comer no banheiro sozinha. Porque é
é isso, né? Tipo, não tem lugar pra você. Você precisa fazer parte de alguma tribo. E nenhuma tribo, no momento, te aceitou. Então, não tem meio que lugar pra você sentar aqui, né? Você vai ter que arranjar um lugar fora daqui pra poder sentar. Tadinha, que barra. No segundo dia, ela acaba fazendo amizade com a Janice e com o Damien, que são os dois, eles são incríveis, eles são aqueles dois da escola que, não tem jeito assim, todo mundo gosta, ninguém interage muito, mas ninguém tem nada contra, sabe? E eu gosto dos dois, eu me vejo muito amigo deles, se eu fosse assim, se eu estivesse na escola, porque, o Damien é aquele gay meio debochado, a Janice é aquela menina meio punk, meio emo, eu tinha amigas emo também, que é tipo, né, nada tá bom, a vida é assim e tal. E eles levam a Cade pra matar a aula, porque é uma aula super chata com o professor lá que vai falar sobre sexualidade, que eles não podem transar e tal, que eles vão morrer se eles transarem e tal, é um negócio muito louco. E é lá atrás da escola que ela conhece as Plastics, que no caso são as poderosas, né, foi traduzido como as poderosas, foi dublado como as poderosas. Deus me ajuda, saca a roupa de ginástica da Karen Smith. As poderosas estão na mesma turminha de ginástica. Que é a Gretchen Winner, a Karen Smith e a Regina George. A chegada da Regina George, maravilhosa, em cima dos boys, carregada. Falam, né, que ela é a abelha rainha, ela é maravilhosa. Aquela é Regina George, é um mal em figura de gente. Aí o Damien explica que se a escola fosse uma revista, elas estariam na capa todo mês. Porque elas são tipo celebridades na escola. Tanto que aí começa uma sucessão de alunos falando segredos e contando curiosidades sobre as três, mostrando que realmente as pessoas sabem as coisas sobre elas, elas são comentadas na escola, elas são as grandes celebridades do pedaço. A Regina George é perfeita! Ela tem 2 bolsas de pele e um carro importado prateado. O cabelo dela está no seguro por $10 mil. E a Cade, ela fica um pouco encantada com aquilo, ela fica tipo, nossa, né, super cool. Quando ela passa na frente das poderosas no refeitório, um garoto vai falar com ela a respeito, vai jogar umas conversas de duplo sentido a respeito de querer transar com ela e tal. E a Regina George meio que defende ela, fala bem, você quer transar com ele? Aí ele fala não e tal. Ele está te incomodando? Jason, por que você é tão cafajeste? Eu só tô querendo ser legal. E isso faz com que a Regina George olhe pra ela e perceba que não conhece ela e ache ela interessante. Pede pra ela sentar, a Janice e o Damien ficam em pânico, tipo, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, né? As instruções eram pra não interagir, pra nem olhar pras poderosas. E no final ela tá sentando na mesa das poderosas, convidada por elas e tal. A Regina George conversa com ela, elogia a pulseira, acha que é o máximo, ela fala que é a mãe dela que fez e tal, né? Lá na África. E por fim, as meninas acabam convidando ela pra sentar com ela até o fim da semana, o que é inéditosíssimo, porque nunca que as poderosas fazem algo desse tipo, nunca fizeram. É sempre as três e ponto final. E aí uma curiosidade é que a Lindsay Lohan, ela fez, na verdade, teste pra ser a Regina George, não sei se vocês sabem, mas ela foi porque ela queria ser uma vilã. Ela tinha feito a essa altura 2 filmes de bastante sucesso, que era Sexta-feira Muito Louca, que é, né, Sexta-feira Muito Louca, e Confissões de uma Adolescente em Crise. Nas duas, ela é a mocinha do filme, ela é a garota, né, e tal. Uma coitada. E aí ela queria arriscar uma coisa mais, né, uma coisa mais talvez desafiadora pra carreira dela, fazer uma vilã, mudar um pouco o estigma que ela estava criando em Hollywood de ser a garota boa e tal. Só que Mark Waters, que é o diretor desse filme e que dirigiu também Sexta-feira Muito Louca, ele não queria. Ele falou bem assim, não, eu conheço a Lindsay, eu não precisa nem fazer testes pra saber que ela é a Cade Harrow. Ele queria que ela fosse a heroína do filme, então acabou que ela, né, ganhou o papel pra ser a heroína do filme mesmo. Ela não conseguiu fazer a Regina George porque o diretor achou que seria loucura arriscar ela como vilã, sendo que ele tinha certeza que ela seria uma mocinha perfeita. Bom, ela vai pra aula e ela acaba se encantando com o Aaron Samuels. Ela acaba ficando completamente apaixonada e realmente, olha, eu era adolescente, quando esse menino olhou pra ela, ele olhou pra mim também através da TV e eu fiquei, ai, meu Deus do céu, eu fiquei completamente arrepiado. E eu não podia falar nada, porque na época eu não me entendi. 13 anos, né? Tipo, não, na época que eu assisti eu tinha uns 14 já. Eu não me entendia direito. E eu era amigo de um hétero, que é hétero, se casou, o Vinícius, filho da Magá, um beijo. É óbvio que ele não tá assistindo, que eu acho que ele não assiste, né, o meu canal. Mas eu assisti esse filme o dia que eu aluguei e perguntei pra ele se ele queria assistir, porque eu era amigo dele. E ele falou, vamos, claro. E aí eu não esbocei reação nenhuma, porque eu tava com ele. Pode ser que ele olhasse pra minha cara e tipo achasse esquisito, né?
eu reagir desse jeito. Porque com 14 anos é isso, tá, gente? A gente que é amigo de hétero com 14 anos, pisou fora da faixa, já vira uma coisa meio esquisita, ou você já perde o seu amigo. E eu gostava do Vinícius, então não queria perder o meu amigo, né? E aí eu fiquei todo tremido quando quando esse menino virou. Porém, ela não pode se apaixonar por ele, tá? Porque ele é ex da Regina George e existe uma regra. Ou sim, o mundo das meninas aí nessa escola, né? Aí no filme ele propõe que é cheio de regras. Não pode usar moletom às sextas-feiras. Às quartas tem que usar cor-de-rosa. Uma amiga não pode se apaixonar pelo ex da outra. E de repente ela também pode se apaixonar por um menino que talvez não seja legal pra ela, porque se as amigas decidirem que esse menino não é legal pra ela, ela não vai poder ficar com esse menino. Então, tipo, é cheio de coisinhas, né? Nossa, que bosta. Dali elas vão pro shopping. No shopping, a Cade Heron bate o martelo a respeito da Regina George ser realmente uma pessoa muito complicada, muito má, que faz as coisas sem pensar nas consequências, porque pra se vingar de uma garota que tá lá no shopping, por causa da amiga dela, que tá fazendo mal pra amiga dela, ela liga pra mãe dessa garota e finge que é uma assistente social focada em testes de gravidez e deixa um recado pra menina ligar pra ela o quanto antes possível. E aí a mãe dessa menina desmaia e tal, logo a mãe liga pra essa menina, a gente percebe que a menina fica em pânico com o que tá acontecendo, ela não tá entendendo o que tá acontecendo, e tipo, a Regina George dá risada e é isso aí. Sim, claro, eu joguei várias fake news. Sabe? Então, tipo, ela é inconsequente mesmo, por isso não é legal ser uma Regina George, tá, gente? Eu não tô nem aí. Não sejam inconsequentes na vida de vocês. Isso é ridículo. E mais uma curiosidade, o Aaron Samuels não ia ser o Jonathan Benet, tá, gente? Ele ia ser, na verdade, o James Franco. Só que a Tina Fey, que é a produtora do filme, ela achou que tinha que ser o Jonathan Benet, principalmente porque ela achava ele parecido com o best friend forever dela, que é o Jimmy Fallon. Ela é muito amiga do Jimmy Fallon. E aí ela falou, não, precisa ser ele, porque, ai, nossa, adoro. E eu gosto disso, tá? Eu gosto quando a produtora fala assim, não, amiga, parece meu amigo, vou por ele, e é isso aí. Eu gosto de poderes. Meu sonho é ser produtor de filme em Hollywood e falar bem assim, não, mas esse menino aí parece um amigo meu, prefiro ele. É o meu Twitter. Não vou ser produtor nunca. Em seguida, conhecemos a casa da Regina George e a mãe dela, que é um ícone, tá? Essa mãe dela aí, ela é maravilhosa. Tem curiosidade sobre ela? Peraí que eu já comento, porque antes temos que falar do livro do Arraso, que acaba sendo um personagem forte também aqui em Meninas Malvadas. Elas pegam esse tal livro do Arraso, mostram pra Cade, e é um livro onde tem anotações de todas as meninas do ensino médio, coisas verdadeiras, coisas falsas e às vezes só comentários maldosos sobre cada uma delas. Ou seja, é um livro podre. Horrível. Horroroso. Horroroso, tá? É um livro péssimo, não façam esse tipo de livro na sua casa, tá? O grande lance é que quando a Cade vê o Damian e a Janice, ela leu da Janice, né, que fala que ela é sapata, algo do tipo. Pode não, hein? Aí é crime. E sobre o Damian, quando elas falam bem assim, quem que é esse? Aí ela fala, é o Damian, ele é gay demais da conta. A Regina George fala que é engraçado e manda ela escrever aquilo no livro. Quem é ele? Acho que é o tal Damien. Ele é quase gay demais da conta. Engraçado. Escreve isso aí. E aí ela se dá conta, ela fala bem assim, eu não achei legal. Não gostei. Quando eu falei, só é legal quando a Janice falou, porque a Janice fala isso, né, que ele é gay demais da conta. Ele é o Damien, ele é gay demais da conta. Peraí. Acho que isso só foi legal quando a Janice falou. E assim, a curiosidade que eu ia trazer pra vocês é sobre a mãe da Regina. Ela é interpretada pela Amy Poehler, que, cara, o casting é incrível, o lance da idade da mulherada desse casting. Por quê? A Cade Heron e a Regina George é pra elas terem a mesma idade, né? Só que a Rachel McAdams, ela é 8 anos mais velha que a Lindsay Lohan. Então, tipo... Mentira! É muito louco ver que as duas estão ali pau a pau, sabe? E a Amy Poehler, ela tem apenas 7 anos de diferença da Regina George. Então, tipo, mano, é umas idades muito loucas que a gente fica tipo, meu Deus. Não, e eu fico maravilhado, porque independente de qualquer coisa, são todas... Somos irmãs, amigas, mulheres. Fantásticas, maravilhosas, estão deslumbrantes nesse filme. Bom, a Regina George liga pra Cade Heron e fala pra ela que ela sabe que ela tá apaixonada pelo Aaron Samuels. E nesse momento a gente fica tenso, porque a gente fala, putz, nossa, agora vai dar uma merda gigantesca. Só que não, na verdade, a Regina George faz com que a Cade fale mal, entre aspas, da Gretchen. Não foi legal, mas eu não tô zangada. Acho que ela gosta de chamar a atenção. Viu, Gretchen? Eu não falei que ela não estava irritada com você? Está achando mesmo que eu quero atenção? Né, porque foi a Gretchen que contou pra Regina. E aí ela fala, tá vendo? É isso que ela acha de você. E é uma cena muito louca, porque quando todo mundo desliga, a Cade até fala bem assim, nossa, sobrevivi à minha primeira ligação tripla. E realmente, dava pra gente fazer isso, né, antigamente. Assim, tinha alguns telefones, né, que dava pra gente ligar pra uma pessoa e ligar pra uma outra pessoa enquanto tava todo mundo na linha.
Isso era tenso. Bom, as semanas se seguem na escola. A Cade meio que tem a liberação pra poder interagir com o Aaron Samuels. Então rola o Dia Mundial de Meninas Malvadas, porque ela pergunta pro Aaron que dia é, e é 3 de outubro. Em 3 de outubro, ele me perguntou que dia era. 3 de outubro. E é então que rola a fatídica festa fantasia, onde a Regina George vai maravilhosa de coelhinha da Playboy. Não é da Playboy, mas toda vez que a gente vê uma coelhinha, a gente pensa que é da Playboy, né? Inclusive, nesse novo filme, ela tá de Angel da Victoria's Secret, sabe? Então, tipo, ela tá sempre de mascote de alguma marca. Eu gostei. Apesar de eu achar que ia ser incrível se ela tivesse de coelhinha da Playboy também aqui, mas faz mais sentido ela estar de Angel da Victoria's Secret. E a Cade Heron vai horrorosa de noiva cadáver, assusta todo mundo. E lá na festa, ela acha que a Regina tá dando uma mão pra ela, falando com o Aaron Samuels, quando na verdade a Regina tá queimando o filme dela, falando que ela é uma louca que veio da África, que pode ser que ela faça uma magia esquisita pra fazer o Aaron se apaixonar por ela e tal. E no final, beija o Aaron Samuels. Safada! E aí a Cade Heron fica devastada. Aí ela fica triste demais. Aí ela quer acabar com a Regina George, porque ela percebe que não tem essa, sabe? No final das contas, a Regina vai fazer o que ela quiser e ela não vai ser parada por ninguém, porque ela é a Regina George. É uma motivação que, nesse ponto que eu estou agora, né, com a idade que eu estou agora assistindo, parece meio fraca, tipo, é isso. Só que só Deus sabe a cabeça de um adolescente apaixonado como funciona, sabe? Então, quando a gente é adolescente, a gente tá completamente apaixonado por alguém e de repente vê se alguém ficando com outra pessoa, parece que é uma estaca que você dá no meu coração, sabe? É uma dor. Vai pro inferno, minha filha. Eu me lembro de, imagina, gente, é porque a vida do gay é muito difícil, sabe? Então, tipo, They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. eu era um gay que eu me apaixonava por um menino. E na maioria das vezes os meninos eram héteros. E aí quando eu via eles ficando com outras meninas, principalmente quando eram amigas minhas, às vezes quando eu chegava em casa eu ficava triste, sabe? Eu ficava meio... não fala comigo não, Mona. Não fala comigo não. Isso porque eu sou gay, né? Então eu ficava imaginando se eu tivesse liberação realmente pra gostar desse menino, pra dar ideia. De repente ver uma amiga minha ficando com ele, eu acho que ia ficar louco também. Mas foda seu lixo, vai levar ban. E aí que eles traçam um plano pra derrubar a Regina George. E assim, era uma coisa que a Janice já queria há muito tempo, derrubar a Regina George, tanto que ela que insistiu que a Cade virasse amiga das poderosas pra contar pra eles, pra ela e pro Damian, o que é que as poderosas falavam, o que elas faziam, pra eles ficarem dando risada disso. Então ela fala, cara, vamos usar você, que já tá completamente no grupinho, pra poder derrubar a Regina George de dentro da casa dela. Tá, Cad. Se quer que funcione, tem que continuar andando com elas como se nada houvesse. Pode fazer isso? Então eles começam um plano de primeiro precisa derrubar a imagem da Regina George, né? Então tem uma cena muito engraçada que ela corta a blusa da Regina George, aí ela fica com os peitos, não fica com o peito aparecendo, mas aparece o sutiã dela, né? E aí ela pensa que vai todo mundo dar risada dela por causa do sutiã. E não, no outro dia tá todo mundo usando a camisa cortada com o bico do sutiã aparecendo. E isso é muito engraçado, porque é realmente isso, né? Hoje, nas redes sociais, principalmente, a gente vê muito isso, que a gente olha pra uma coisa, às vezes a gente acha muito feio, mas aí é uma blogueira que usa, é outra blogueira que usa, outra, é quando a gente vê, tá todo mundo usando e ninguém tá mais achando feio, tá todo mundo achando realmente bonito, sabe? E com a Regina George era isso, assim, independente do que ela fizesse ou do que ela usasse, ela é a Regina George, então tornaria-se, a partir do momento em que ela tem essa imagem de poderosa, tornaria-se algo viral na escola, digamos assim. E isso foi atualizado agora no filme pra um tipo de maquiagem, né? A maquiagem dela borra completamente, aí quando você vai ver, tá todo mundo na escola usando a maquiagem borrada. Eles fazem filtro no Instagram da maquiagem borrada da Regina George, porque torna-se uma tendência, sabe? É bem louco isso. E aí, durante uma conversa com a Regina George ali, porque ela vem perguntar por que a Cade tava falando com a Janice e o Damian, né? E aí ela explica o que foi que aconteceu entre ela e a Janice, e ela fala que elas eram muito amigas, mas que ela começou a perceber que a Janice parece que gostava dela, e um dia ela foi dar uma festa fantasia e não convidou a Janice porque ela falou bem assim, só ia ter meninas, e eu acho que você é meio lésbica. Futurista, sapatona convicta. Você é sapatão, então não quero que você venha na minha festa. E aí a Janice surtou e tal, e teve uma briga horrível, e aí depois quando ela voltou pra escola, ela voltou toda doida, e segundo a Regina George, tava até usando drogas e tal, né? Ou seja, esse
também pra mim é meio que um plot no filme, porque descobri que essas duas opostas visualmente, tão opostas, eram melhores amigas antes da adolescência, né? Antes do ensino médio. Isso pra mim é muito louco, sabe? E é muito incrível também, porque mostra como a gente, antes de adquirir essa personalidade esquisita que a gente adquire durante a adolescência, e eu confesso pra vocês que eu também tinha uma personalidade bastante esquisita, duvidosa e pouco agradável durante a adolescência, a gente é amigo de todo mundo, sabe? A gente não tem amarra, não tem... É difícil, né? Assim, nossa, você tem que ser muito... Bicha! Muito, assim, pra criança fazer essa distinção de quem você vai ser amigo ou não. Talvez as de hoje, sim, porque as crianças de hoje, elas são esquisitas, né? Elas são evoluídas, parece. Mas na minha época não era muito, não, tá? Então a gente era amigo de todo mundo. Enfim, isso pra mim foi um plot, assim. Foi interessante ver isso. E é durante essa conversa que a Regina George, ela elogia a saia de uma menina. A menina fala, era da minha mãe dos anos 80. Ela fala, nossa, um clássico, que legal. Quando a menina passa, ela fala, nossa, essa foi a saia mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Falsa! E aí a Cade se lembra de quando ela elogiou a pulseira. Essa foi a saia mais horripilante que já vi na vida. Ah, meu Deus, adorei sua pulseira. Onde foi que comprou? E é aí que, tipo, a imagem da Regina George vai caindo cada vez mais pra Cade, sabe? Vai tipo, ela é realmente... Essa menina realmente, ela é uma vaca mesmo, né? A Cade começa a traçar um pensalgo rapidamente ali, compra umas bengalas de açúcar, porque parece que é época do Natal, né? E manda pra ela mesma, assinado Regina George, e não manda pra Karen Smith, né? Só que foi enviado por ela mesma pra ela mesma, né? E a Karen Smith acha esquisito, ela fala, por que a Regina George não me mandou? E aí, é durante o show de talentos na escola, antes delas entrarem, né, pra apresentação icônica delas, de Jingle Bell Rock, que a Karen Smith começa a soltar vários podres da Regina George, pensando, por que será que ela tá esquisita comigo? E a Cade vai só pescando, vai só... interessante. E aí, gente, uma curiosidade sobre essa apresentação, né? A figurinista, ela pensou em vários tipos de tecido pra fazer essa roupa delas de Jingle Bell Rock. Ela pensou vários paetê, coisas que ficariam super legais. Mas ela optou por esse tipo de vinil, né? Que tem esse aspecto meio plastificado. Porque como elas, em inglês, né, elas são as The Plastics, as plásticas, digamos assim. Ela achou que fazia link, né? Com ser as The Plastics usando uma roupa de plástico, né? O que foi atualizado no filme agora, no musical, e elas não usam roupas de vinil, né? Elas usam realmente uma roupa belíssima, muito, eu acho, né, visualmente muito superior a esse Meninas Malvadas de 2004. Lindo, 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 assim. O novo, né? Esse velho é icônico, né? E é a apresentação icônica de Jingle Bell Rock, que a menina quebra o rádio, e aí a Cade Heron começa a cantar ao vivo, elas cantam ao vivo, termina com todo o pessoal ali do anfiteatro cantando ao vivo, e é incrível. Depois da apresentação, a Gretchen usa de novo o barro. E aí a Regina George fala pra ela parar, porque o barro não vai pegar. Tipo, ai que merda, né? Tipo, mano, como você é chata. Isso é tão barro. Gretchen, para de tentar fazer o barro acontecer. Isso nunca vai pegar. E a Gretchen quebra completamente, e é quando ela solta pra Cade Heron que a Regina tá inclusive traindo o Aaron Samuels toda quinta-feira lá numa salinha do auditório. E aí começa uma operação pra tentar fazer o namorado da Regina, porque a Regina, além dela ter beijado o Aaron Samuels na festa, ela voltou, tá, a namorar com ele, então ela ficava exibindo ele pra Cade, tipo, ela ficava provocando a Cade Heron, né? Só que eles não conseguem fazer o Aaron pegar a Regina traindo ele lá no negócio, então eles até desistem, sabe? De mostrar pra ele o que é que tá acontecendo. E é aí que finalmente rola a transformação da Cade Heron, né? A gente vê ela evoluindo, isso é muito legal no filme, tá? Ela vai evoluindo, ela vai ficando uma menina um pouco mais sofisticada, até que finalmente ela senta na penteadeira da Regina George e elas maquiam, penteiam e transformam ela finalmente em uma poderosa, em uma plastic. E aí tem aquela cena maravilhosa delas andando com a Cade Heron completamente transformada, cabelo, maquiagem, tudo demais maravilhoso. Só que ela ainda é a Cade Heron, né? Então, sem querer, ela cai no lixo, ela vira ali dentro de um balde de lixo e é super engraçado porque é meio... dá um susto na gente. Porque estar com as poderosas era como ser famosa. As pessoas olhavam pra você o tempo todo e todo mundo sabia coisas sobre você. E nessa altura do filme, a Cade, ela tá obcecada pela Regina George. Então rola aquela cena que é um meme super famoso, que é, eu falava nela, né, o dia inteiro, e quando eu não tava falando, eu rezava pra que alguém falasse, pra que eu falasse um pouco mais dela. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre a Regina.
E nos outros 20% eu torcia pra que alguém falasse dela, pra eu poder falar dela mais um pouco. A Cade, a partir desse ponto, começa a fingir que não sabe mais matemática. Ela adquire uma imponência, ela adquire uma autoridade dentro dela, sabe? Na escola, porque ela também se torna uma poderosa. As pessoas começam a falar realmente dela, começam a contar curiosidades sobre ela. E ela se sente no poder de conseguir controlar as coisas. Então ela começa a falar com o Aaron, ela começa a fingir que não sabe matemática, vai ter aulas particulares com ele, acaba beijando ele e conta pra ele que a Regina tá traindo ele. Eles terminam, só que a Regina fica meio mal, chora, mas logo ela já supera. Só que o Aaron não começa a falar com ela. Ela achou que eles iam terminar e o Aaron ia virar best dela e no final o namorado dela. E não é isso que acontece. Ele, na verdade, passa a ignorar ela. Tá, admito. Fiquei horrorizada quando o Aaron não me pediu imediatamente namoro. Eu sabia que ele estava triste, mas precisava dar tanto tempo. A Regina já estava em outra. Depois disso, vai ter o grande baile da escola e a Regina vai provar o vestido dela, que já tá meio que encomendada há tempos pra esse baile, e o vestido não entra. E aí ela fala pra Cade que não entende o que tá acontecendo porque ela tá comendo só as barras que a Cade deu pra ela, né? Porque nesse lance do plano de derrubar a Regina, a Cade pegou umas barrinhas que a mãe dela dava pras crianças lá na África ganharem peso e começa a dar pra Regina, dizendo pra Regina que na verdade aquelas barrinhas fazem perder peso. O que são barras Caltin? São umas barras nutritivas suecas. Minha mãe dava para as crianças na África para ganharem peso. Barras nutritivas suecas. Minha mãe usa para perder peso. Me dá aqui. E uma das estratégias nesse filme é fazer a Regina perder o corpo dela de plastic, né? E aí ela reclama com a Cade e a Cade fala que é normal, que ela incha e que é tudo água. E aí na hora que a água sair, ela vai estar, tipo, com 20 quilos a menos. Bom, a professora avisa a Cade que ela provavelmente vai repetir, né? Ela vai tomar bomba em matemática. E ela fica muito brava, porque a professora chega a falar pra ela que ela não precisa bancar a burra pra tentar se aproximar de um menino. Porque a professora, né? Ela cata que, peraí, você tá fazendo a linha só pra se aproximar desse menino, né? Não é possível uma coisa dessa. Ela fala, então você pode se aproximar de uma outra maneira, né? E a Cade fica tão brava com aquilo que tá acontecendo, que ela desabafa na casa da Regina. A Gretchen pega o livro do Arraso e fala, ai, amiga, põe tudo pra fora, escreve no livro. E ela vai lá e escreve umas coisas horrorosas sobre a professora vender drogas no livro dela, no livro do Arraso. Pra quê? E isso vai ter, óbvio, complicações horríveis. E aí uma curiosidade, a Tina Fey, ela falou que ela se colocou como professora de matemática em Meninas Malvadas porque ela tinha ouvido que mulheres não eram inteligentes o suficiente para serem professoras de matemática. Ela falou, como é que é? Então eu vou ser professora de matemática. E aí por isso que ela não colocou um cara pra ser professora de matemática. E eu acho meio doido, porque, cara, eu me lembro de um professor de matemática só que eu tive. O restante foi tudo professora de matemática. Até no ensino médio. Professora. Doideira isso, né, nos Estados Unidos. Mas isso é na época, né, anos 2000, não sei se agora ainda é assim. Bom, a Cade liga pra Regina porque saiu as indicadas pra rainha do baile e a Karen Smith foi indicada também, só que ela não foi indicada pela escola, né, o Damien roubou, né, burlou lá o resultado e colocou a Karen Smith no meio porque fazia parte do plano delas. Ela liga pra Regina pra falar sobre isso e a Regina fala mal da Gretchen e depois desliga. A Gretchen fica morrendo de ódio porque ela ouviu, né, ela fez aquela ligação tripla e aí ela liga pra Karen e conta um podre da Regina George pra Karen, algo que a Regina George falava dela. E aí a Regina George chama a Karen pra sair, mas a Karen não aceita, e a Regina percebe que a Karen tá dando uma de doida, né? Então meio que elas se viram contra a Regina. No dia seguinte isso fica muito claro, por quê? A Regina George chega de moletom, e aparentemente é sexta-feira, e elas não podem usar moletom às sextas, e aí elas têm uma discussão, a Gretchen dá um grito, fala que a Regina não pode sentar com elas, porque ela está de moletom, isso é contra as regras, e a Regina até fala bem assim que acha esquisito porque só o moletom tá cabendo nela. E aí ela olha pra Cade assim, a Cade dá uma de doido, olha pra outro lado, né, e tal. E aí ela sai humilhada, porque meio que, né, ela perdeu praticamente o posto dela. E é aí que é uma parte, putz, muito louca do filme, porque a Cade Heron se torna a nova abelha rainha. Porque as meninas ficam atrás dela perguntando aonde ela vai, o que ela vai fazer, o que elas podem fazer agora. Tipo, é muito da hora. A Cade, que já tá um pouco, né, meio doida, porque ela se tornou a abelha rainha, ela chega em casa, fala pros pais dela que não vai poder ir com eles lá pra um jogo super legal, que já tava combinando há meses, né, que eles iam, porque ela vai numa exposição da Janice. Só que ela fala pra Janice, pro Damon, que ela não vai poder ir nessa exposição porque ela vai sair com os pais. E ela engana, né, essas duas
essas duas bases da vida dela, porque ela vai dar uma festa super descolada para pessoas descoladas, e ela não quer convidar a Janice e o Damon, porque eles, né, não fazem parte desse grupo de verdade. Mas ela também não quer convidar a Regina George, porque, né, tipo, ela quer, o negócio é que ela quer derrubar a Regina George, né? Ela dá essa festa, ela não consegue beijar o Aaron, que era o grande momento dela, né? Foi pra isso que ela fez a festa. E o Aaron ainda briga com ela, fala bem assim que ela é ridícula, que ela ter fingido que ela não sabia a matemática pra se aproximar dele, porque ela não podia falar diretamente, porque ele era propriedade da Regina. Que ideia é essa? Tipo, ele fala bem assim, meu, você é uma cópia da Regina George, você deve ser tão ruim quanto ela, né? Nisso a Regina entra no quarto, pega os dois, a Cade vomita, a Regina George sai louca, a Cade sai louca atrás do Aaron, porque o Aaron vai embora, e nisso a Janice aparece com o Damon, porque eles ficam sabendo da festa. Você é uma mentirosa! Foi mal, eu posso explicar. Como esqueceu de nos convidar pra sua festa? Janice, eu não posso parar o carro, eu tenho hora pra chegar. Eu não podia convidar vocês, eu finjo ser uma poderosa. Eles acabam com a Cade, xinga ela de falsa, fala que ela é pior do que a Regina George, porque pelo menos a Regina George era a verdadeira, a Cade ainda fica se fazendo de boazinha, ataca o quadro que ela venceu a exposição. Ela fala bem assim, ó, toma, a gente ganhou um prêmio com isso. E aí quando ela abre, é uma imagem deles três, sabe? Tipo, é bem tocante, porque realmente a gente fala, tá, ela tá envenenada, ela se tornou uma poderosa. Mas aí o estopim pra Regina, né, o fim da picada pra ela é quando ela descobre que, na verdade, as barras que ela tá comendo faz meses que a Cade deu pra ela comer, e só isso que ela come, são pra ganhar peso, né? O menino que ela tá ficando fala por que ela tá comendo essas barras, porque ele odeia, o treinador dá pra ele ganhar peso. Tô faminta! Cara, eu odeio essas coisas. O técnico faz a gente comer pra aumentar o peso. O quê? Elas servem pra fazer engordar. Aí ela fica louca, gente, é uma cena fantástica. Ela entra no quarto, pega o livro do Arraso, começa a escrever coisas horrorosas no livro do Arraso, cola a foto, a gente imagina que ela tá colando a foto da Cade, né? Tipo, a vingança dela vai ser escrever coisas sobre a Cade e colar no livro do Arraso? Não. Quando ela levanta o livro, é uma foto dela. Só que aí o que ela faz? Ela leva esse livro pro diretor do Val, o diretor da escola, fala que achou esse livro horroroso no banheiro. Ele lê, ele fica tão em choque com as coisas todas que ele lê no livro, que ele fala, nossa, em nome de Jesus, ninguém mais vai ler esse livro, porque se isso aqui vazar, isso aqui vai se tornar uma zona de guerra. E realmente, por quê? A Regina George, ela é muito espertona, né? Então ela faz xerox de todas as páginas do livro e começa a espalhar pela escola toda. Então, na hora da mudança de aula, todas as meninas encontram as páginas e começam a ler, né, as coisas umas sobre as outras. E vira de fato uma zona de guerra, porque a gente começa a perceber que elas não sabem quem foi que escreveu e elas começam a desconfiar das próprias amigas. Então, é tipo muito louco isso. Você começa a perceber que a base de confiança que elas têm umas nas outras é mínima, assim, tipo, qualquer coisa que acontecer, eu vou desconfiar que foi você, tá? Mesmo você sendo minha amiga. Isso é muito louco. O diretor reúne todas elas na quadra e aí a professora Tina Fey, né, a professora Nursery, começa a falar com todas elas e começa a trazer aquele senso de sororidade que tem que ter entre as mulheres, né? Então ela começa a falar, parem de falar mal uma das outras. Ela faz um desafio que ela fala assim, fecha todo mundo o olho. Levanta a mão quem já falou mal da sua amiga pelas costas. E aí todo mundo levanta a mão. Ela fala, agora levanta a mão quem já foi falada mal. Quem sente que já falaram mal da pessoa pelas costas. Todo mundo levanta a mão também. E é muito louco isso, porque ela começa a fazer as meninas entenderem que isso tá errado e que isso precisa mudar. Aí ela faz um outro exercício delas subirem num mini palanque, falarem verdades do seu coração para suas amigas ou para as meninas e se jogarem e serem acolhidas pelas próprias meninas, né? E aí o que acontece é que quando a Janice sobe para falar, ela começa a se libertar de tudo isso, a se libertar de tudo que aconteceu durante o ano. E aí ela conta que ela e a amiga dela, que no caso é a Cade, combinaram de se infiltrar no grupinho das Plastics pra poder derrubar a Regina George. E ela conta todo o plano delas durante o ano. E se joga, as meninas, nossa, acolhem ela, começa a gritar, Janice, Janice, só que a Regina George fica louca. Ela fica com muito ódio de perceber que ela tá sendo passada pra trás desde que ela deixou a Cade Heron entrar no grupinho. E aí as duas estão meio que discutindo na rua, a Regina George tá soltando os cachorros em cima da Cade, falando que ela que inventou a Cade daquela escola, que ela era uma lunática criada em casa, não sei o que e tal. E aí ela é atropelada por um ônibus. É um jump scare, tá? Tipo, é uma cena muito louca. Inocente, e você pode pegar as suas desculpas falsas e enfiá-las...
O pessoal começa a falar que viu a cabeça da Regina girar. E a Regina não morreu, tá? Ela fraturou a coluna, acho, teve todo um lance com ela, mas ela não morreu. Aí a Cade volta pra casa, os pais dela deixam ela de castigo, porque ficam sabendo de tudo isso que aconteceu e que tá envolvido o nome dela. Ficam sabendo que ela meio que fez uma festinha dentro de casa, então, tipo, tá o ó pra ela dentro de casa. Quando ela volta pra escola, tá o ó pra ela dentro da escola também, porque tá todo mundo com ódio dela, por causa da maneira que tudo aconteceu, e ela acaba tendo que comer no banheiro, como no primeiro dia dela lá de escola, né? E aí quando ela vai pra sala, ela descobre que a professora Nurbury tá sendo investigada pela polícia, porque como algumas das coisas escritas no livro do Arraso se tornaram, eles perceberam que era verdade mesmo, então o lance dela ter escrito que a professora vendia drogas, também, né, eles falaram bem assim, pô, a gente tem que investigar isso aqui e ver se realmente ela anda vendendo drogas, né? E aí ela assume que foi ela que escreveu, porque, enfim, a professora não vendia drogas nada. Então, tipo, ela queria que parasse isso, porque a professora Nurbury é gente boa, no final das contas, né? Só que ela não fala quem mais escreveu. O diretor fala, você não escreveu isso aqui sozinha. E claro que não, né? Ela acabou de chegar na escola. Como que ela escreveu, né, o livro com coisas antiguérrimas ali? Mas ela não entrega. Ela fala que tá tentando fazer uma limpeza, ela fala que tá tentando ser uma pessoa diferente, então ela não vai entregar quem foram as outras que escreveram. E é isso aí, ela quer levar toda a culpa pelo livro. Chega o dia do tal baile da escola, né, o famoso baile. Tá todo mundo ansioso, porque afinal de contas, né, as coisas continuaram. A Regina George tá belíssima pra ir no baile, colocou o vestido que ela queria, né, ela perdeu os quilos que ela queria, mas acho que foi, né, da maneira errada que ela perdeu esses quilos. E ela tá com um bagulho, assim, que ela não pode mexer pra ela conseguir ficar de pé, ela não consegue mexer o pescoço e tal, toda entrevada. E a Cade Heron não vai poder participar do baile, porque a professora volta pra sala, as duas conversam e tal. Ela fala que tá tentando ser uma pessoa melhor. Nisso já apaziguou um pouco a imagem dela de poderosa, sabe? Então ela já tá mais tranquilinha, além de ser Lohan, a Cade Heron. E aí a professora fala bem assim, olha, eu sei uma maneira de você conseguir recuperar os seus pontos, participando dos Matletas, que é uma competição que vai ter e que a ideia é trazer a vitória pra escola, né? Tipo, é a melhor escola lá de West Side, sei lá, em matemática. E ela aceita, né? Tudo bem, topo. Porque ela fala bem assim, não, tudo bem, até porque ela também não estava afim de ir no baile, porque representa todo esse momento, né, esse lado sombrio que ela viveu na escola. E é emocionante, porque ela vai pro lance dos Matletas, no final ela compete versus outra menina, e é uma menina toda desengonçada, né, toda esquisita, ela fica julgando a aparência da menina e tal, e é uma cena bem interessante. E por fim ela acerta, sim, a questão, e eles, né, o North Shore leva o prêmio máximo dos Matletas, eles comemoram e tal, e aí a professora Nurbury dá os pontos dela, ela vai passar em matemática também e tal. O limite não existe. Os novos campeões estaduais, os Matletas de North Shore. Eu sabia! Super bacana. E no final eles vão pro baile, né? Ela vai sem um vestido, ela vai com a roupa dos Matletas e ela ainda vence a rainha do baile. Quando ela chega lá, ela é coroada a rainha do baile. Só que aí ela sobe e faz um discurso super bonito, também com aquele lance da sororidade, né? Fala sobre o fato de que todas estão belíssimas naquele dia, que todas mereciam ser indicadas, todas mereciam a coroa. Fala que a coroa é só um plástico, é só plástico, não é nada mais do que isso. E eu acho até que essa última, né, fala dela se linka a As Plastics, né? E ela quebra a coroa. Ela fala, isso aqui é só plástico. E quebra. Pra mostrar como é frágil. Parece bonito, parece simbólico, parece que tem valor, mas não tem. É plástico. Ela quebra. Você entendeu o simbolismo? E aí ela vai quebrando em vários pedaços. Ela dá um pedaço pra Regina George, dá um pedaço pra Gretchen Wieners, dá um pedaço pra menina que tá super legal aqui vestida na frente dela, elogia a menina, joga outros pedaços. E aí meio que termina tudo bem, né? Ela dança com o Aaron, dá a entender que ela ficou com o Aaron, né? Os dias se passam. A Regina George começou a canalizar a raiva toda que ela tinha. Ao invés dela se tornar uma arrogante, uma chata na escola, ela foi participar da equipe de, não sei se é rugby, eu não sei o que é aquilo, que jogo que é aquele, que aí ela vai pra cima das meninas com ódio. A Gretchen Wieners acaba encontrando um outro grupo pra ela servir, digamos assim, porque o grande lance dela é assistenciar, é servir, então ela encontra um outro grupo, e é engraçado porque ela se adapta a outro grupo, então ela passa a parecer as meninas do grupo, sabe? Enquanto a Karen começa a trabalhar meio que no jornal da escola, pelo que parece, prevendo, usando o grande talento dela, que é prever se vai chover ou se está chovendo, através do peito dela, porque ela sente no peito se tá chovendo ou se vai chover. E além de ser Lohan, a Cade Heron se tornou uma garota
garota completamente normal, sentada ali na entrada da escola com os amigos dela. Ela vê a Regina, dá um oi pra Regina. É meio doido, né? Porque a gente fala bem assim, meu Deus, elas eram as The Plastics, né? Tipo, mano, a zona toda, né? O ápice dessa escola foi por causa dessas duas. E aí aparecem as 3 meninas que agora são as poderosas, são as Plastics, que assim, ela fala, né? Se elas derem uma de doida, a gente dá um jeito nelas. E aí elas são pegas por um ônibus e aí a Cade fala, não, é brincadeira e tal. E a gente pensa, é porque, no final das contas, gente, eu acho que o filme, ele acaba trazendo essa... E é assim que acaba, tá? Ele acaba trazendo essa mensagem que por mais que a gente queira, ai não, somos todos iguais, somos todos... Sempre no final vai ter alguém que tá fora da curva, sabe? Que parece que as pessoas querem seguir, que parece que as pessoas querem acompanhar, querem endeusar, sabe? Sempre vai ter, sabe? Então, por mais que na escola elas tenham passado por isso e agora elas não são, foi elas não serem que outras 3 começaram a tomar o posto. Porque pra que essas Plastics existem, elas não se fazem sozinhas. Elas precisam ser feitas pela escola. Então, é o público, é o povo quem coloca a pessoa lá, né? Então, hoje a gente vê, assim, nas redes sociais, por exemplo, as pessoas criticando, sei lá, na época, né? Alguns anos atrás, as Kardashians. Ai, as Kardashians. Gente, não adianta criticar as Kardashians. Somos nós mesmos que colocamos as Kardashians nesse pedestal. Se a gente parar de consumir, de dar buzz, de, né? O grande... Mas o pessoal não para. O pessoal é apaixonado pelo glamour, pela ideia da vida perfeita, pela ideia do status, pela ideia que ronda as Kardashians. O pessoal é hipnotizado por isso. E não consegue soltar. Então, sabe, é meio louco isso, né? Mas enquanto a gente acha que não deveria mais ter, não, o filme acaba mostrando que, peraí, vocês não são? Agora elas são. É incrível isso. Gente, o filme ainda foi indicado no MTV Movie Awards, tá? E a Lindsay Lohan levou como melhor atriz. E o filme Meninas Malvadas levou como melhor equipe, que é a Lindsay Lohan, a Rachel McAdams, a Amanda Seyfried e a Leslie Chabert, que são as Plastics, né? A Regina George também, né? A Rachel McAdams foi indicada como melhor vilã, só que ela não levou. Ainda assim, tá aí, tá? O filme ainda ganhou prêmiozinhos. Tinha condições de ganhar o Oscar? De jeito nenhum. Tinha condições de chegar perto do Oscar. Mas, né, super cool, achei super legal isso, ser reconhecido pelo menos pela MTV. Mas esse filme é muito doido porque, pra mim, né, ele demora um pouco pra pegar no tranco, mas depois que ele pega no tranco, ele fica muito bom, sabe? Mas pra mim, o começo dele é um pouco... A gente fica meio, né, o que não aconteceu muito no musical, tá? Por incrível que pareça. Por mais que seja um musical, né, tem muita gente que não gosta, né, porque, elas começam a cantar e música é uma coisa de gosto, né? É foda. Filme já é gosto. Aí você bota música, aí... né, dá uma ceifada maior ainda. Mas no musical eu achei que o ritmo é mais gostoso, sabe? Pelo menos nesse comecinho. Depois fica um pouco arrastado, mas volta a ficar bom. Porém, no musical, o que perdeu pra mim o musical, como eu disse pra vocês, e eu já falei isso na minha crítica, foi a transformação da Cade Heron. Enquanto no filme a gente vê ela se tornando cada vez mais polida e glamurosa, no filme ela é tonta e do nada ela é polida e glamurosa. Isso eu não gostei muito no musical, tá? No remake. Mas é isso, eu quero saber de vocês o que foi que vocês acharam. Comenta aí, comenta coisas cor-de-rosa pra poder engajar no vídeo, tá? Ó, tô indicando... Olha aqui embaixo, gente, esse vídeo. Maravilhoso. Se você não assistiu, maravilhoso, super indico. Além desses outros 2 aqui, viu? Se não assistiu, ó, cai aqui nessa playlist maravilhosa. Gente, tá babado o canal, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.